É isso, né? Ok, essa é a primeira questão. E nela eu vou dar um pouco do contexto de teoria da computação e linguagens regulares, que foi o que a gente viu na primeira parte da matéria. Bem, teoria da computação, ela é um subcampo da ciência da computação e matemática que busca determinar quais problemas podem ser computados em um dado modelo de computação. Ou seja, dependendo do modelo que eu use, ele tem um conjunto de problemas possíveis que podem ser computados dentro daquele modelo computacional. No caso, esse modelo computacional ele pode ser transcrito. Ele é uma transcrição de forma matemática para uma solução algorítmica. O que seria eu passar uma função, equação ou algum modelo matemático mais complexo para um computador entender e conseguir resolver os mesmos problemas que aquele modelo matemático resolveria, manualmente, entre aspas, falando. E antes de você ter esse modelo computacional, você tem que ver o contexto histórico que aconteceu para chegar nele. No caso, as primeiras ideias começou com esse carinha, David Hilbert, em 1900, que basicamente foi uma lista de problemas que ele fez, que abriu essa discussão, chamada de problemas de decisão de Hilbert, que era uma lista de problemas ainda não solucionados, que tinha o objetivo de serem resolvidos para ter certeza que a matemática era uma disciplina concreta, completa e decidível. Ou, em outras palavras, ele queria provar que a matemática era capaz de resolver qualquer problema que fosse computável em algum domínio que ela teria uso, que estaria contido dentro das suas soluções possíveis, matematicamente falando. E, bom, resumindo tudo isso, o objetivo dela era provar que a matemática ela conseguia resolver qualquer problema que poderia ser computável. Só que ela não era uma disciplina absoluta. Isso foi discutido em média de uns 30 anos, até que chegou nesse carinha, o Kurt Gödel, que ele basicamente fez um teorema de completude de Gödel, que a grosso modo apontava que qualquer sistema formal é incompleto. Incompleto no sentido de que ele consegue resolver muitos problemas dentro do seu domínio, mas há sempre algum problema expresso que ele não consegue resolver. Então isso torna ele incompleto e quebra aquela ideia que a matemática consegue resolver tudo no seu domínio. No caso, a partir de alguma linguagem formal que ela defina para resolver algum determinado problema. Então, basicamente, depois dessas duas, como eu posso dizer, dessas duas definições, a partir do que Gödel definiu depois de Oi, travei, peraí. Enfim, depois que Gödel quebrou aquela teoria que a matemática era sempre que ela conseguia resolver tudo, a gente cai na seguinte coisa. Todo conjunto de problemas pode ser computado por um modelo matemático, por ele não... Peraí. Sendo assim, nem todo problema pode ser computável por ele não apresentar uma resposta concreta ou decidível que gera uma classificação de problemas computáveis e não computáveis. Eu me enrolei nisso, mas basicamente a matemática ela é definida tendo modelos computáveis e não computáveis depois daquela definição do teorema de Gödel, que no caso são dois teoremas que provam que primeiro qualquer definição formal ela não resolve todos os problemas dentro do contexto dela e tem alguns problemas que ela não resolve que são indecidíveis, porque ele não tem resposta correta, concreta. Não pode ser nem verdadeiro nem falso. Não pode ser definido como verdadeiro e nem falso.
No caso, como é que isso impacta na teoria da computação, no caso na área, é da seguinte maneira. É, a partir depois desses estudos foi feito em 1936 dois modelos equivalentes ao mesmo ano, que foi a máquina de Turing, que é o nosso modelo computacional que é utilizado hoje em dia para criar máquinas lógicas que a gente usa no dia a dia, e o lambda cálculo, que é um cálculo equivalente à máquina de Turing, só que ele usa basicamente funções para definir os dados. Ele trabalha em cima dos dados diretamente, não como a máquina de Turing trabalha, mas basicamente ele gera as mesmas coisas de maneiras diferentes. Enfim, terminando a parte do slide, por serem modelos computacionais projetados para resolver problemas de linguagens formais, eles estão sujeitos aos teoremas de completude de Gödel, porque no caso, já que eles resolvem os problemas que o teorema diz que eles são incompletos, então as máquinas também não podem resolver todos os problemas. Então é nisso que a teoria da computação trabalha, em definir quais são os problemas computáveis e os não computáveis, e tratar os computáveis que servem mais para em prol da benefício da sociedade no todo, e ter estratégias de ou contornar ou quebrar os problemas não computáveis, problemas aceitáveis e computáveis, se possível. E a gente chega na parte dos problemas decidíveis e indecidíveis, que é basicamente o que eu expliquei. Que vão ser problemas que podem ser resolvidos pelo computador. Tudo que é resolvido pelo computador em tempo, mesmo que demore muito tempo, ele pode ser resolvido, não importando as limitações de cada máquina de Turing, no caso das implementações, no caso o modelo computacional que a gente usa hoje em dia. E a gente tem os problemas indecidíveis, que eles não podem ser resolvidos por um computador, porque ele cai no teorema de Gödel, que nem todo problema pode ser computável, porque ele deixa inconsistências na linguagem de domínio que aquele problema teoricamente resolveria. No caso, a gente pode dar, por exemplo, o problema da parada e um problema de correspondência de post. Também tem o problema que eu pesquisei, que eu não me lembro muito bem, deveria ter colocado. Mas é basicamente problema de memória. E usa expressões lambdas para definir o elemento mínimo de uma cadeia, e a partir dele você gera o valor que você queria. No caso, você gerar uma foto a partir de poucas partes de pixels dela. No caso, se você tiver algum problema com strings muito longas, isso vai dar um overflow de memória e você não consegue resolver em nenhuma linguagem, por exemplo. Bem, é isso. Aí a gente vai passar, depois da explicação, a gente explica um pouco de linguagens regulares. No caso, elas são modelos computacionais mais simples e elas são utilizadas muito no dia a dia, principalmente em partes de strings, que é basicamente textos, e textos estão em todas as partes, e para isso eles recebem muitos tipos de formas de linguagens regulares que você pode tratar neles. Bem, basicamente a gente tem três modelos que resolvem essas linguagens regulares, que são minhas expressões regulares, que são uma forma de eu descrever uma linguagem de domínio. No caso, linguagens regulares, algum tipo de linguagem de expressão específica. Nós temos os FNDs, que são os autômatos finitos não determinísticos, e os FDs, que são os autômatos finitos determinísticos, que eles são modelos de máquinas de estado abstrato, que eles recebem uma entrada, processam aquela entrada a partir de uma transição, e se a transição for aceita, ele passa para a próxima transição. Isso não importa se ele é autômato finito determinístico ou não determinístico. A diferença do finito para o finito determinístico para o não determinístico é que o autômato finito determinístico ele tende a ser mais
rápido em decisão, porque ele só vai ter um caminho para ser percorrido. E se a cadeia não percorrer aquele caminho, ele não vai ser aceito. E os autômatos finitos não determinísticos, ele vai ter uma árvore de dependências que ele vai ter que percorrer para chegar no final dela. O que torna ele, em termos computacionais, mais lento, porque ele vai ter mais caminhos para você percorrer. E é aí que você consegue também tratar um pouco de recursividade, que é a parte do. É uma parte muito importante na teoria da computação, que é a questão de recursividade, que pode ser tratada em expressões lambdas, no caso de linguagens funcionais, ou em alguns modelos básicos não, algumas técnicas de programação de linguagens mais tradicionais, como C, C++, Python e por aí vai. E eu acho que é isso desse assunto, e o próximo vai ser a questão que gera os meus autômatos a partir de uma expressão. No caso, a questão 2.